Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o golpe militar do Chile. Estamos falando basicamente aqui de um momento histórico importante que ocorreu em 1973 e que esse ano completou 50 anos. Então, ao falar sobre o golpe militar que foi liderado por Pinochet e que derrubou o presidente eleito democraticamente, Salvador Allende, nós temos aqui, na verdade, um momento emblemático, importante, né, e que vai representar basicamente o que foi os regimes ditatoriais, né, que se desenvolveram principalmente no século XX em alguns países sul-americanos. A gente está falando ainda aqui, por exemplo, do caso do Brasil, está falando aqui também do caso da Bolívia, Uruguai, Argentina. Então, basicamente, esses 50 anos, né, do golpe militar no Chile, ele tem um sentido emblemático muito importante, ele tem um caráter histórico e sociológico muito importante. E eu vou explicar um pouquinho tudo isso aqui. Quer dizer, eu não vou me ater muito nas questões históricas, né? Eu, enquanto um sociólogo, eu vou usar a base histórica, mas, entretanto, eu vou usar muito mais a minha análise mais na questão sociológica, de como, o que representou essa ditadura do ponto de vista social, não só para o povo chileno, mas também para a América Latina, não só América do Sul, mas a América Latina como um todo. Beleza? Mas, pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, deixe seu comentário. O canal também é assim. Pessoal, ao falar, por exemplo, ao falar sobre ditadura militar, a gente lembra muito de um período realmente complicado. A década de 60 e 70 do século passado se caracteriza por um momento realmente muito importante, porque os regimes ditatoriais, militares, de um sentido positivista, fizeram marca, principalmente aqui na América do Sul. E quando a gente fala, por exemplo, desses modelos, a gente sabe que algumas ditaduras vieram até antes da ditadura chilena, como é o caso do Brasil. Entretanto, por que, na verdade, se fala tanto na ditadura chilena, no golpe militar no Chile? É importante frisar, gente, aí nós temos que ver uma questão, alguns aspectos, e algum desses aspectos históricos, inclusive até abordado por um especialista, um pesquisador norte-americano chamado David Lemon, em que ele fala, por exemplo, sobre um dos primeiros aspectos do porquê a ditadura chilena ela é tão falada, tão comentada. Ela é um marco, dizer assim, um divisor de águas, digamos assim. Tá? Primeiro pela questão simbólica, né? Salvador Allende, o presidente que foi morto na ditadura, né, na tentativa, no golpe militar chileno, ele foi o primeiro presidente socialista eleito democraticamente na América Latina. É uma coisa assim incrível, né? Se a gente avaliar com calma, a gente vai perceber que as sociedades sul-americanas, latino-americanas, elas se caracterizam muito mais por modelos conservadores, por um aspecto conservador. E aí alguém chega ao poder, né, num país com uma tendência conservadora, a pessoa chega ao poder se intitulando socialista, realmente foi uma coisa assim incrível. É importante também importante frisar que ele foi eleito democraticamente buscando fazer uma série de reformas, tanto na questão da saúde, da educação, no Chile, como também em algumas áreas estratégicas, como por exemplo a mineração. Quer dizer, em geral, se te avaliar com calma, isso foi visto como uma coisa muito positiva dentro do cenário internacional. Por quê? Porque o Salvador Allende ele não era aquele socialista revolucionário tipo Che Guevara ou Fidel Castro, tá? Por outro lado também ele não era ele não buscava aquele modelo de caráter da União Soviética ou da China, né? Ele, pelo contrário, ele respeitava os modelos democráticos, ele seguia as regras do jogo, né?
Então ele era um socialista que, se a gente pegar aqui, é um socialista mais de caráter conciliador, de sentido democrático. Lembrava muito a social-democracia que estava se desenvolvendo de uma maneira muito forte na Europa. Tá? Então, digamos assim que o Salvador Allende realmente ele inaugurou um novo tipo de socialismo, mas light, não revolucionário, que seguia as regras, os modelos, digamos assim. Então, do ponto de vista simbólico, isso foi maravilhoso, foi uma coisa assim incrível. Outra coisa que a gente tem que destacar também, que mencionar, segundo David Lemon, é também a questão, por exemplo, a gente pode chamar aqui da questão simbólica, a gente pode mencionar também que os meios de comunicação na divulgação do golpe militar. Tá? A gente vai verificar que, quando a gente fala, por exemplo, de meios de comunicação, a gente lembra muito o quanto o rádio, a TV, as revistas, elas tiveram um papel importante na divulgação de fenômenos como, do ponto de vista social, como as guerras. E os golpes militares, vai ser, na verdade, muito mais visualizado a partir justamente do golpe de 73 do Chile. Quer dizer, houve uma divulgação maior do golpe militar chileno, né, em todo o mundo. Houve uma repercussão muito grande, até porque os meios de comunicação na época estavam cada vez mais presentes. E isso foi muito significativo. Então tu vai perceber, na verdade, que houve uma atuação grande por parte dos meios de comunicação em divulgar, né, a situação do povo chileno em decorrência da ditadura militar liderado pelo Pinochet. E a gente também tem que mencionar, na verdade, que a ditadura militar do Chile lembrava, em parte, muito o que existia na Alemanha, porque o que era mostrado, por exemplo, pelos meios de comunicação, lembrava um pouco a Alemanha nazista, como, por exemplo, né, a queima de livros, os chamados livros subversivos, né, e isso era divulgado através de fotos, tá? E a prisão de adversários políticos em alguns locais, como por exemplo em estádios de futebol, que era filmado, tudo mais. Então tu lembrava, se fazia uma relação, uma alusão ao regime nazista, que lembrava muito isso. E tem que entender, na verdade, que estão falando era um regime ditatorial de sentido militar. Aí é impossível não lembrar, por exemplo, dos modelos positivistas. Vamos lembrar aqui que o positivismo, né, foi uma doutrina política e filosófica muito adotada pelos militares aqui no Brasil, como também na América Latina como um todo, né? Então os militares eles adotaram muito aquele modelo que foi produzido, desenvolvido lá no século XIX pelo filósofo Augusto Comte. Tá? Então, por exemplo, os modelos de ordem e progresso que você vê no lema da bandeira nacional são modelos positivistas, são lemas positivistas, o Estado mais forte, mais presente, para evitar principalmente atos subversivos. Então, tu vai perceber, na verdade, que se a gente avaliar com calma todo esse processo, o que nós tivemos, por exemplo, tanto no Chile, como no Uruguai, como na Argentina e também no Brasil, que eram ditaduras também militares, entre a década de 60 e 70, foram regimes ditatoriais de sentido positivista. Né? O Estado presente, forte, autoritário, e impedindo evitando que se desenvolvesse modelos subversivos. Então tinha muito isso. É importante também frisar que a ditadura no Chile foi muito apoiado tanto pela elite como também pela classe média. A classe média aqui na América Latina, né, como sempre, ela apoia muito regimes ditatoriais. É uma tendência, né, da classe média sempre apoiar regimes ditatoriais. Isso é histórico, né, porque a nossa classe média sul-americana ela ainda acha que é rica. Aquele pessoalzinho que acha que é rico, né? O cara porque acha que tem carro, né? Ou que tem uma padaria ali na esquina, o cara acha que é rico. E se acha elite. Então aí começa
a criar ideias malucas. Aí quando o governo vem, na verdade, com uma proposta de taxar as grandes fortunas, o cara diz, não, peraí, não pode, isso aqui. Por quê? Porque ele acha que ele é uma grande fortuna. Sabe, coisa de doido. Então, a classe média, mais uma vez, desenvolveu muito um desserviço aqui na América Latina como um todo. Aqui no Brasil, então, nem se fale, né? Tá? Então, assim, então, voltando à ideia do Chile, outro aspecto também importante a mencionar que essa ditadura chilena também ela vai incentivar cada vez mais as ações dos direitos humanos. Hoje, quando se fala de direitos humanos, isso é uma coisa muito rotineira, muito comum, né? Falar sobre direitos humanos, o direito das pessoas enquanto cidadã, certo? Enquanto indivíduo, certo? Enquanto o próprio nome está falando, enquanto ser humano. Mas na década de 60 e 70, no caso aqui 70, que foi o golpe no Chile, não era tão abordado, não era tão mencionado. A ONU estava começando a abordar esses aspectos ligados aos direitos humanos. E graças ao Chile, a ditadura do Chile, começou a existir, na verdade, uma campanha, começou a existir, na verdade, um interesse cada vez maior pelos modelos, pelos princípios dos direitos humanos. Então foi, na verdade, algo novo, que você não vai verificar nem na ditadura militar, aqui no Brasil, né, e nem na Bolívia, e nem na Argentina, mas começa realmente para valer essa discussão muito forte no Chile. Por isso que eu digo, aquela ideia de que a ditadura militar no Chile foi realmente um divisor de água. E o último aspecto, basicamente, é a diáspora. Na verdade, a gente fala que é a quantidade de pessoas, né, que saíram, que foram obrigados a se refugiar em outros países. O que não foi muito diferente do que aconteceu também no Brasil. Né? E aí a gente vai verificar, por exemplo, esses grupos, a gente está falando aqui algo em torno de 200 mil pessoas que criaram essa diáspora, né? Se espalharam principalmente para a Europa, receberam o acolhimento de embaixadas como da Suécia, como da França, né? E coisa que aconteceu aqui também no Brasil não foi muito diferente. Então foi muito curiosa essa situação. E vamos lembrar também que, do ponto de vista cultural, né, alguns grupos culturais, tanto do Chile como também do próprio Brasil, né, cresceram, se desenvolveram, criando grandes obras, né, culturais, né, e até mesmo com discurso de protesto no exterior, né, criticando a ditadura militar. Né. Então, grupos, né? A gente vê aqui, tem alguns grupos que se caracterizam muito nesse processo, como lá na nova música chilena, né? Seria, na verdade, são grupos intitulados assim, que vão usar, na verdade, a arte, a cultura, de uma maneira geral, para poder, na verdade, criticar o regime ditatorial. Né? Aquela famosa frase, o povo unido jamais será vencido, basicamente foi criado a partir de um grupo chileno que estava refugiado, né, na Europa. Então, a ditadura militar no Chile realmente teve alguns aspectos muito curiosos, muito importantes. E vamos lembrar também que a ditadura militar no Chile teve o apoio dos Estados Unidos, que alguns dias atrás houve um comentário, uma possibilidade de fazer uma espécie de um anúncio, tipo uma divulgação de um pedido formal por ter apoiado na década de 70 do século passado o regime de Pinochet. Entretanto, até agora, esse pedido de desculpa não rolou, não aconteceu. Então, pessoal, é isso. A gente vai verificar que os 50 anos da ditadura do Chile, do golpe militar do Chile, ele é importante não só do ponto de vista histórico, ele também é importante do ponto de vista sociológico, porque mostrou uma outra perspectiva, uma outra ideia, e todos esses aspectos que eu falei para vocês faz parte justamente do porquê a ditadura chilena, ela, do ponto de vista simbólico, ela chega realmente a ter uma importância maior na América do Sul, na América Latina, do que as outras ditaduras que houveram aqui, que se desenvolveram e aconteceram aqui na região. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau.